Bom, vamos continuar agora o preenchimento da nossa planilha com os dados que coletamos através do chat personalizado. Agora a gente já tem uma estrutura analítica montada com o tempo, então isso nos ajuda muito. Lembrando que assim, esse tempo que você adquiriu, ele tem base como o TCPO, a tabela SINAP. Então, nesse primeiro momento, como você não sabe o tempo certo da sua obra, da sua equipe, isso vai te servir como referência. Mas lembre sempre, esse tempo que a gente conseguiu, você tem que imaginar sempre que ele é o pior cenário possível, tá? A gente não pode trabalhar abaixo dele. Robert, mas ficou um pouquinho abaixo. Pouquíssima coisa é bom senso. Mas olha só, imagina que você pegou um projeto e esse projeto está falando que vai ser 10 dias. E de repente você está fazendo em 15, opa, está muito distante. É 10, fiz em 11, tá? Algum ajuste ali que faltou, mas nada desproporcional. Claro que ao contrário também a gente precisa entender. Estava previsto para 10, fiz em 5, o que mudou? O que aconteceu? É muito importante que você entenda que esse primeiro tempo é uma referência. Nos próximos você precisa trabalhar com o tempo da sua equipe, entender o seu processo, porque aí fica mais fácil na hora de você fazer seu orçamento, na hora de você fazer o seu planejamento para a sua próxima obra. E são esses detalhes que vai fazer toda a diferença. Vamos voltar para a planilha para a gente ver o que a gente pode fazer de ajuste, como que a gente pode utilizar essas informações lá? Bora lá. Bom, a gente já tem a nossa planilha aqui, que é o que a gente trabalhou inicialmente. Nós temos os nossos processos, a nossa EAP que o chat já proporcionou para nós. Então a gente já sabe a sequência que a gente tem que trabalhar. E aí a gente pediu para o chat nos informar o tempo também. Então a gente tem a tabelinha aqui ao lado que fala para nós se ele foi TCPO, SINAP. Lembrando que essa estrutura, quando vocês fizerem a exportação para o Excel, vocês têm que ir regulando. Talvez no primeiro momento vocês peçam para o chat GPT, para o Gemini ou uma outra inteligência artificial e ele não traga para você a estrutura neste formato, tá? Então pode ser que você precisa fazer um ajuste. Aqui eu fiz um ajuste, eu acabei criando uma planilha, uma coluna aqui porque ele veio grudado. Por que eu fiz isso? Vamos voltar lá na nossa planilha que a gente segue aqui. A gente tem código, nome, marco, previsão. Vou copiar aqui e vou levar para a nossa EAP. Olha só, código bateu, descrição bateu, marco, eu não tenho essa informação, eu vou precisar colocar. Previsão em dias, opa, ela já está aqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou copiar essa parte da planilha para colar lá, porque se eu copiar toda ela aqui de uma vez, né, eu poderia simplesmente pegar, deixar esse espaço vazio, tirar esse daqui, vim aqui, selecionava eles e colava. Só o que acontece? Existe o risco da gente perder essa referência aqui. Lá no YouTube a gente tem uma aula que faz a apresentação dessa planilha que a gente utiliza. Eu falo alguns detalhes, inclusive eu dou um exemplo lá quando acontecer da gente perder uma referência. O que a gente tem que fazer? Então se você precisar, acessa essa aula que ela vai te ajudar bastante, mas você precisa fazer algum ajuste na sua planilha. Para a gente não ter esse problema, eu vou copiar, eu vou pegar parte só dessa EAP, tá? Porque a ideia aqui não é a gente fazer esse cronograma todo, mas é entender como que a gente pega essa informação lá do chat personalizado, joga na planilha, seja a sua planilha essa aqui que a gente usa, né, que é a Mestre 360, ou se você utiliza o seu cronograma, a sua própria planilha. Então vamos lá, vamos pegar aqui até limpezas aqui, ó. A gente vai pegar até este item aqui, vamos parar no 2. Então eu vou lá para minha planilha, só lembrando, eu não vou, tá, nesse primeiro momento aqui na EAP, na estrutura da EAP, primeiro eu vou em cronograma para mim poder validar se essa estrutura realmente é a que eu quero. Então pego aqui, colo, aí eu vou fazendo os ajustes, tá? Faço os ajustes que eu preciso aqui, deixo ela aqui bonitinha. Posso já marcar agora o que é marco e o que não é? Posso também. Então vamos entender o que o nosso cronograma está falando, que nossa EAP.
Primeiro, mobilização e preparo de terreno, ok? O item 1.0. Aí nós temos o item 1.1, instalação do canteiro de obra. Em seguida eu tenho barracão de obra, mais barra de apoio, né? Área de apoio. Depois ligações provisórias de água e energia. Item 1.2, limpeza e terraplanagem. 1.2.1, limpeza do terreno. 1.2.2, corte e aterro e compactação. Vamos dar uma olhada lá nos tempos para a gente entender de fato se o que é marco e o que não é. Vou copiar a mesma quantidade de coluna aqui. Quando eu falo para vocês que vocês precisam entender a estrutura de cada projeto, inclusive aqui, porque você precisa fazer uma leitura diferente, tá? Olha só, quando eu falo mobilização, eu entendo que eu estou preparando o meu canteiro. Então é a hora que eu vou estar organizando quantos containers vão, quais as ferramentas que irão, eu vou montar baia, não vou, este primeiro momento. E aí eu posso pensar que dentro dessa mobilização eu tenho o transporte, eu tenho a organização, seja para preparar ele na empresa, o deslocamento e o preparo lá no canteiro de obra. Eu posso entender que essa mobilização, que a instalação do canteiro esteja dentro desta mobilização. E aí, se eu entender que essa mobilização, que essa instalação pertence a este item, eu preciso ir reorganizando aqui. Aqui essa numeração vocês podem mexer, tá? Porque como vocês vão precisar fazer ajustes, então vocês não tem que seguir da maneira que está aqui. Vocês só precisam, é lógico, ter uma sequência lógica na parte de numerais, porque vai ter referências cruzadas em um determinado momento. Então você precisa identificar através de um código, mas não precisa seguir dessa maneira, tá? 1.1.1. Você pode simplesmente colocar lá 1.1.2.3.4. Opa, parei ali, né? É claro que quanto mais pontos, imagina 1.1, o próximo ponto 1 já seria um terceiro serviço dentro daquela estrutura primária. Então tome cuidado para não crescer muito essa estrutura e você se perder, tá? Divida sempre em partes menores. Mas vamos lá. Olha só. Vamos entender que isso daqui é só o transporte, então a mobilização e o preparo do terreno é eu chegar, coloquei o meu container, ele vai ser estacionado lá, bacana, 2 dias. Vamos considerar que não, vai ser já a mobilização, a instalação, né, do canteiro, mais a armação ali, no caso é o barracão de obra, a estrutura que a gente vai colocar. Aí eu teria que somar isso daqui, ó. Aí vem as primeiras contas. Aqui fala para mim que a mobilização é 2 dias. Se eu pegar a instalação e o barracão, eu tenho 2 dias. Mas e a ligação provisória? Faz parte ou não faz parte? Aqui está falando para mim que também que seria 1 dia. Então se eu somar isso daqui, 3 dias. Ou ele está fazendo tudo junto, ou está acontecendo essa mesma operação simultânea. Então eu estou fazendo a instalação do canteiro, estou montando o barracão e estou fazendo a ligação provisória. Pode acontecer também. Isso vai depender da sua mão de obra, tá? Então vamos lá, vamos considerar que essa mobilização aqui 1.0, ela é um marco e a gente tem até aqui uma nova atividade. Aqui vai ser a limpeza e terraplanagem, ela vai ser uma atividade isolada, vai ser um marco também. Ok, já tem as minhas previsões de dias aqui. Vamos entender como que funciona? Bom, 2 dias eu tenho 3 atividades, alguma atividade vai começar em conjunto. Está programado o primeiro dia nosso para o dia 4/8. Ok, então a primeira saída está aqui em cima, 4/8. Agora essa atividade, eu preciso entender que ela é marco, certo? Então eu vou desconsiderar nesse primeiro momento essa daqui e vou trabalhar daqui para baixo. Por que daqui para baixo? Porque eu já vou te mostrar o que a gente vai fazer. Então vamos lá, dia 4 a gente iniciou essa atividade. Como ela inicia todas juntas, esse cronograma aqui ficou muito fácil, né? Eu não preciso nem colocar referência, ó. Como começou tudo junto, né? Todo dia 4, mas pô, aqui está falando que é 2 dias, Robert. Será que essa ligação então ela vai acontecer depois que eu finalizar a instalação? Se sim, o que eu vou pegar e vou fazer? Eu quero que essa atividade 1.1.2 comece assim que terminar a 1.1. Então aqui na minha predecessora eu vou indicar a ela que olha, a minha atividade de referência é a 1.1.
Legal, olha lá o que ela já falou para mim. Então, quando terminar essa atividade, eu quero que comece essa. Se aqui fosse 2 dias e eu teria que respeitar os 2 dias iniciais que o TCPO falou para nós, o que eu precisaria fazer? Opa, deixaria ela desmarcada e olha só, a minha atividade, em vez de terminar no dia 4, ela vai terminar no dia 5. Então eu tenho que ficar esperto com o quê? Com o início e o término. Por quê? Como essa atividade marco, eu posso vir aqui e eliminar essas 2 datas. Ó, vou apagar só aqui e estou mantendo aqui embaixo. Com isso também some o nosso cronograma, né? Nossa barra do gráfico Gantt. O que eu vou fazer para melhorar a minha visualização? Ó, se eu for lá em Gantt, olha o que acontece. Quando você abrir a sua imagem e acontecer isso, ficar meio embaçado, o que você vai fazer? Vai apertar o Ctrl e vai rolar aí com o scroll do mouse, tá? Ou vir aqui ó, e tirar um pouquinho o zoom que ele volta ao normal. Você está vendo que aqui ó, tá zerado agora, né? Olha só o que eu vou fazer. Vou voltar lá em cronograma e vou falar para ele, ó, a data inicial desse projeto é dia 4. A data final deste projeto é dia 5. Ó, é a última atividade que eu tenho. Bacana. Agora ele entendeu que eu tenho 2 dias. Ó. Dentro do guarda-chuva dele, ele tem as atividades dele. Legal, bacana, já tem uma referência. Vamos para a próxima? Aqui eu posso fazer a mesma coisa. Só que antes de fazer isso, fique sempre esperto para vocês sempre puxar a fórmula para baixo, tá? Porque quando vocês forem apagar, vocês acabam perdendo a referência. Se você já apagar aqui, você não consegue puxar essa fórmula, né? Se eu apagar aqui, ó, e vier aqui puxar, ó, eu perdi a referência, ó. Então eu sempre garanto que a fórmula esteja e aí depois eu vou e apago. Vou pintando de amarelo para ficar mais fácil até para mim, ó. Depois eu venho e tiro a cor. Então legal. Ó, agora a gente tem a limpeza do terreno. Por algum motivo aqui a gente vai precisar fazer a limpeza, né? Ela aconteceu depois que a gente já fez a instalação provisória. Como que eu vou fazer agora? Legal. Essa atividade, a 1.2.1, ela vai começar depois que tiver tudo ok, ou seja, depois do dia 5. Quem vai ser a minha referência? Vai ser 1.1.2. Então eu vou vir aqui na predecessora e vou colocar 1.1.2. Olha lá, dia 6. Ele já indica para nós que a atividade vai começar no dia 6. Próxima atividade, corte terra. Ela vai começar no mesmo dia? Ó, aqui indicou para nós que esse serviço vai durar 2 dias. Como essa é a data maior tempo, então a gente, por lógica, entende que isso vai começar no mesmo dia. Posso colocar como referência o início da 1.1.2? Vamos ver? Posso, ó, tá vendo? Poderia colocar, Robert, a referência da 1.2.1 para ver o que acontece? Olha só, se eu indicar ela aqui, ela vai entender que ela vai começar um dia depois. E aí estoura o nosso prazo, né? Nosso prazo era 2 dias. O que eu posso fazer? Eu posso vir aqui em dias e colocar -1? Posso, aí ele vai iniciar aqui, ó, porque essa barra, essa coluna, em dias ela determina. Se eu deixar ela sem preencher, ela vai começar sempre um dia após o término da atividade de referência. Se eu colocar um valor positivo, vai ser um dia a mais além da data término de referência. Se eu colocar um número negativo, ele vai entender a quantidade de número negativo correspondente à data de término. Então aqui vocês fazem um ajuste. Por que tem esse campo? Porque a gente está trabalhando com Excel e Excel a gente precisa fazer os ajustes necessários para a gente conseguir fazer uma boa leitura dos nossos dados. Então neste caso aqui, só para a gente ter um modelo, eu vou deixar -1 para ele começar com a mesma data. Ó. Já tenho aqui. E agora, Robert, o que eu faço? Posso vir aqui ó, e abrir meu guarda-chuva. Tá vendo que está do dia 4 ao dia 5? Não é o que a gente quer, né? Então vou aqui, vou apagar os dois e vou vir e vou fazer a referência. Ó. Você vai começar igual a data do primeiro, igual a data do último. Eu já tenho informações. Depois eu posso vir apagando as informações que já não for útil para mim, tá? Como aqui ele está pegando uma referência e neste caso aqui eu vou ter que aguardar esses dados ser preenchido, então ele vai dando algumas informações aqui, mas ainda não é o que a gente precisa, certo? Bom, vamos lá. Vamos ver o gráfico como que tá? Bacana, o gráfico aqui está preenchido. Robert, apareceu aqui uma barra aqui embaixo. O que é isso? Ó, fique tranquilo que na hora que vocês começarem a puxar as informações, eles vão sumindo, ó, tá vendo? Já sumiu já, porque ele estava sem referência. Então sempre fique esperto
em puxar as células, tá? E agora, o que eu faço? Bom, se eu quiser soltar minha programação para a obra, eu já tenho um cronograma, eu já sei aonde começa e aonde termina. Tá? Lembrando que esse feriado aqui ele não existe, a gente colocou só para poder ter uma ideia aqui no nosso processo. Tem um cronograma bem estruturado, agora é a hora de colocar na prática. Tá? Deu tudo certo, fui lá, distribuí a minha informação. Deixa eu voltar para a tela maior. Eu vou lá, distribuir toda a minha informação, tá bonitinho, entreguei para a obra, entreguei para o encarregado, para o engenheiro, caso você seja o gestor, tem alguém que vai estar acompanhando lá. Eles já sabem o que vão fazer. O que isso é bom quando a gente tem essas informações num papel bem estruturado, aí já com o tempo correto, porque afinal você coletou essa informação, né? Você teve origem. Quando você tem esse cronograma bem estruturado, que ele tem uma base sólida de informação, mesmo que seja a sua primeira obra, você está tirando do CPO, do SINAP, você tem uma precisão maior, você aumentou o nível de precisão. Então, de novo, você já sabe que você não pode fazer menos daquele tempo, ou seja, tudo que você fizer que for melhor do que o tempo estabelecido pelo SINAP e pelo TCPO, já mostra uma eficiência da sua equipe. Isso é bom, você começa já a coletar informações. Com isso, você começa a otimizar o seu tempo, o seu processo, né? Você vai fazendo uns ajustes mais finos, ou seja, tinha uma referência externa, agora tem uma referência interna, isso é muito bom. Isso ajuda o quê? Cronograma bem alinhado, com o tempo bem alinhado, redução de custo. Uma vez que eu sei o que eu tenho que produzir, quando eu tenho que produzir, na quantidade que eu tenho que produzir, e eu tenho esse time certo, eu consigo entender o meu processo início, meio e fim, eu faço um acompanhamento dele. Se eu faço um acompanhamento, a chance de eu ter desvios, custos excessivos ou desperdício se torna menor. Porque já que eu sei quando eu tenho que iniciar com uma atividade, quando eu tenho que terminar, o que eu vou gastar de material, não tem margem para você se perder, para as pessoas falarem assim, eu não sabia o que era para fazer, então eu fiz isso daqui. Né? Sem contar que o quê? Com o cronograma atualizado, bem estruturado, você já garante ali pelo menos 90% de eficiência na comunicação com o seu time. Não vai ter de novo essa desculpa, eu não sabia o que era para ser produzido, nem a quantidade. Está no cronograma, amigão. Não tem como você falar que você não conhecia. Né? Então fica fácil. Com o cronograma bem alinhado, acompanhamento, e eu vou repetir várias vezes o acompanhamento, você consegue o quê? Controlar melhor, ter mais controle. Com isso, você consegue tomar decisões muito mais rápido do que antes, uma vez que você está vendo ali em tempo real o que está acontecendo, você tem um controle da sua obra na sua mão. Então isso ajuda muito. Se você, por exemplo, tá chovendo, eu sei que amanhã tem previsão de chuva, eu já atrasei hoje por conta da chuva que caiu e amanhã a previsão de novo vai atrasar. Eu já começo já a fazer as modificações, né? Puxo um horário, dá para puxar amanhã um horário, posso trabalhar no final de semana, não, essa semana ainda vai ser ruim, é ruim de chuva, posso esticar o horário na semana que vem, tá vendo? A informação fica mais fácil. Mas Robert, você está falando da semana que vem? Mas você precisa pegar autorização com o seu RH, talvez com a sua diretoria. Então o cronograma bem atualizado, ele faz muita diferença. Bom, a ideia aqui é a gente entender esse funcionamento. Você pode usar esse modelo que a gente trabalhou aqui na sua planilha ou neste modelo que nós trabalhamos, tá? Se você quiser adquirir essa planilha que eu utilizo aqui, que vem com todas as informações, né? Desde a parte do cadastro até a parte de acompanhamento, né? No gerenciamento aqui de obra, ata de reunião, a gente tem ela disponível, você pode estar acessando o link aqui abaixo desse vídeo. Se você já é aluno nosso, certamente você já está acompanhando esse vídeo junto com o seu material de apoio. Lá a gente também tem uma aula completa falando como que funciona cada aba dessa planilha, que vai facilitar muito a sua vida. Robert, eu não consigo acessar agora, não consigo adquirir essa planilha, não consigo me tornar aluno. O que eu preciso fazer para ter um cronograma assim, que me responda? Entenda só, o cronograma, a gente vai sempre melhorando ele, mas a base dele, o que você precisa? Um cronograma estruturado que te permite colocar a sua EAP, a sua estrutura analítica do projeto, com o tempo, da maneira que você viu aqui na tela, você pode até copiar esse modelo aqui. E um gráfico grande de preferência. Por quê? Porque você consegue ver em números o que está acontecendo, em datas, né, quando inicia, quando termina, mas você consegue ver a parte gráfico. Tem gente que tem mais facilidade e tem essa necessidade. Claro, para uma apresentação, para imprimir, colocar lá no nosso container, até mesmo espalhar em algum ponto específico da obra, é mais fácil quando está o gráfico, né, se torna mais bonito.
Além de a gente ter essa aba, a gente precisa entender que vai ter que ter uma aba exclusiva lá para a gente estruturar a nossa EAP. A gente vai ver no próximo vídeo ela já organizada no seu devido lugar. Primeiro a gente joga no cronograma, depois que a gente validou que é essa estrutura, aí a gente determina essa sequência e deixa como registro. É muito importante, tudo que você fizer tem que estar registrado, tem que estar documentado, tá? Não deixa na sua cabeça. Dentro da sua planilha você precisa, e aí ela pode ser na mesma aba do cronograma, pode ser uma aba separada, identificar a produtividade, o que eu estou produzindo, quanto que eu fiz, o que eu não fiz. O quantitativo ela é muito importante. Nós utilizamos o quantitativo lá no cadastro. Então a gente já coloca qualquer informação, quantos metros que eu tenho que fazer, quantas unidades, porque isso faz toda a diferença. Porque como eu vou medir o tempo, quanto tempo que eu gastei para fazer esse serviço? Gastei 2 dias, mas quanto era de serviço? Né? Às vezes eu estou fazendo 1000 metros cúbicos de uma vala, por exemplo, com 5 pessoas e gastei 5 dias. Tá, e 2.000 metros cúbicos vai ser o mesmo período? Não, já por lógica eu sei que não. Mas se eu não tiver essa informação, eu posso comer uma bola ali na hora do cronograma, não colocar a informação que precisa. Além disso, sua planilha ela precisa ter o sequenciamento correto, e por isso que eu gosto de começar pelo cronograma, para a gente conseguir visualizar qual atividade depende de qual. Eu posso começar a fundação deste item A aqui e estar trabalhando na infraestrutura do item C, por exemplo. Se permitir, locais são diferentes, ou a equipe, eu preciso que essa equipe termine lá primeiro e venha para cá, se elas se encaixarem, ok, eu tenho uma conexão entre elas. Então por isso é importante eu entender qual atividade depende de qual, quando uma inicia, a outra termina, porque isso facilita tudo. E aí, de novo, posso ter ela numa única tela no cronograma, ou posso ter em diversas. Aqui a gente sempre faz cronograma primeiro, valida, considera essas dependências, depois a gente joga lá para a nossa EAP já mostrando já, ó, essa daqui depende dessa, porque se acontecer alguma coisa eu tenho ela tudo ali anotado, né? E por último, um bom cronograma precisa ter o fluxo de caixa. E aí entra na parte do cronograma físico e financeiro. Físico e financeiro ele é muito parecido com o cronograma normal de obra, só que, vez a gente entender ou visualizar o que a gente está produzindo, a gente vai visualizar o que a gente está gastando. Então o físico financeiro nos mostra quanto que eu já gastei nessa etapa. Algumas pessoas utilizam para ver também quanto lucrou, né? Quanto que eu medi. Posso usar um cronograma físico financeiro para entender quanto que foi a minha medição? Pode também. Normalmente a gente faz ele neste modelo para entender os gastos, tá? Mas aqui, por exemplo, a gente tem algumas pessoas, na verdade nós temos um engenheiro que ele, na mesma planilha dele, ele fez uma cópia do físico financeiro de gasto e ele prefere trabalhar a medição com esse modelo. Para ele é mais fácil, visualmente é melhor. E como a planilha tem essa facilidade de fazer adaptação com o que você precisa, não tem problema. O que a gente sempre pede é o quê? É o resultado. Entregou o resultado, a maneira que você está fazendo, desde que você siga primícias básicas para ter sucesso, né, no seu projeto, no seu controle, as modificações, o processo que você vai fazer ali em questão preencho aqui primeiro, preencho lá, mudo o layout, isso aí não interfere, tá? Até mesmo por isso que a planilha ela é aberta, ela permite você fazer as modificações que você precisa. Mas ó, sem delongas, vamos para a próxima aula, onde a gente vai ver como que funciona o gráfico físico-financeiro. Quer entender mais sobre a planilha? Tem uma aula completa que vai te falar passo a passo sobre ela, tá? Tem bastante material no canal também que vai te ajudar, mas se você já quiser ela toda pronta desse jeito, só para você chegar, jogar suas informações e ter o chat personalizado também, que vai te ajudar muito, tanto na parte do orçamento quanto na parte da estruturação, então eu convido você a clicar aqui no link abaixo, fazer a aquisição dessa ferramenta que certamente vai mudar a maneira que você faz gestão hoje aí na sua obra, no seu projeto, certo? Te encontro aí no próximo vídeo.